Bichos preguiça podem prender a respiração por mais tempo do que golfinhos. Sim, inacreditável, mas é verdade. Eles diminuem tanto a frequência cardíaca que podem ficar sob a superfície por até 40 minutos. Ao contrário dos peixes, golfinhos e baleias são mamíferos aquáticos, o que significa que não conseguem respirar debaixo d'água. Quando se trata de respirar, eles são mais parecidos conosco do que com os peixes. Ambos têm pulmões e respiram ar através de algo que conhecemos como espiráculo. Quando estão sob a superfície, prendem a respiração até subirem para tomar um pouco de ar novamente. Golfinhos podem ficar debaixo d'água por 10 minutos. Um cachalote pode prender a respiração por 90 minutos, enquanto um elefante marinho detém um recorde quando se trata de mamíferos aquáticos e pode ficar debaixo d'água por 2 horas sem ter que subir. Existe uma vespa tão pequena, muito menor que seu nome, que é menor que uma ameba. Mesmo que as amebas só tenham uma célula. Você pode ver que essa vespa tem as mesmas partes do corpo que os outros insetos. Asas, cérebro, olhos e tudo mais. Mas é uma versão muito pequena de um inseto, já que tem apenas 0,2 milímetros, 1/5 de 1 milímetro de comprimento. O menor inseto adulto que conhecemos é uma vespa parasitária com um grande nome, também conhecida como fada voadora. Seus machos não têm asas, são cegos e têm apenas 0,13 milímetros de comprimento. Não é coincidência que cada espécie animal tenha cores e padrões diferentes. Uma das razões para isso é ajudá-los a se destacar ao procurar seus potenciais parceiros de acasalamento ou avisar aos predadores que eles são venenosos e esperar que essa mensagem seja compreendida. Depois, há predadores de emboscada, como tigres. É muito importante que eles permaneçam invisíveis, porque a diferença é enorme. Se suas presas os virem antes de eles chegarem, ficam sem janta naquela noite. Mas por que exatamente os tigres são laranja? Para nós, laranja é uma cor usada para coisas que precisam ser visíveis. Por exemplo, itens como coletes de segurança ou cones de tráfego. Aos olhos humanos, o laranja se destacará no ambiente. Então, se houver um tigre vindo atrás de você, você o verá com relativa facilidade. Mas os humanos têm a chamada visão tricromática. Quando a luz ao redor entra no seu olho, ela atinge a retina, uma fina camada localizada na parte de trás dos olhos. Para processar essa luz, a retina usa 2 tipos de receptores, hastes e cones. As hastes só podem distinguir diferenças de luz e escuridão. Elas não conseguem perceber a cor. Nossos olhos dependem principalmente de hastes em situações de pouca iluminação. Os cones são responsáveis pela percepção das cores. Os seres humanos têm, em sua maioria, 3 tipos deles: cones para verde, azul e vermelho. É exatamente por isso que chamamos nossa visão de tricromática. A maioria dos humanos enxerga as 3 cores primárias, com suas combinações. Primatas e alguns macacos também têm esse estilo de vida, mas a maioria dos mamíferos que vivem em terra, incluindo gatos, cavalos, veados e cães, tem visão de cores dicromática. As retinas nos olhos têm cones apenas para 2 cores, verde e azul. Quando os seres humanos obtêm informações apenas de seus cones verde e azul, eles são considerados daltônicos, pois não conseguem, por exemplo, dizer a diferença entre verdes e vermelhos. Isso é semelhante ao que acontece com mamíferos que vivem em terra. Os cervos certamente são presas de tigre, e muito mais do que os humanos. Eles não enxergam os tigres como laranja, mas como verdes. Tigres verdes certamente seriam mais difíceis de detectar, o que significa mais jantar para tigres. Mas a evolução ainda optou pelo laranja, porque é simplesmente mais fácil produzir essa cor. O único mamífero verde é um bicho preguiça, mas sua pele não é naturalmente verde. É por causa de uma alga que cresce em seu pelo. E eles podem prender a respiração por 40 minutos. A água ao redor dos polos pode ficar muito fria durante certos períodos do ano. Há muitos peixes que vivem lá, mas quando isso acontece, eles precisam nadar para sobreviver. Contudo, há um grupo especial de peixes nativos do Oceano Antártico perto da Antártida. As temperaturas lá são de -2 graus Celsius a 4 graus Celsius. Tecnicamente seria temperatura de congelamento, mas os sais dissolvidos na água do mar não permitem que ela congele. E esses peixes podem sobreviver porque têm uma característica especial chamada glicoproteína, que os ajuda a se sentirem confortáveis, pois ela atua como uma espécie de anticongelante natural. É uma proteína que impede que todos esses cristais de gelo se formem em seu sangue e ajuda que ele continue fluindo normalmente. Você já se perguntou como pequenos animais como formigas respiram? Tente abrir a boca e a garganta, mas ao mesmo tempo mantenha o peito e o diafragma parados. O diafragma é uma estrutura muscular que separa as cavidades torácica e abdominal em todos os mamíferos. Ela se expande à medida que você respira. Se você fizer isso, não poderá prender a respiração, porque o oxigênio ainda encontrará um caminho para entrar em seus pulmões. Pelo menos o suficiente para acompanhar as demandas do seu corpo.
mas, geralmente quando você respira, o diafragma está bombeando ativamente o ar para dentro e para fora do seu corpo. Para sobreviver sem que o diafragma faça isso, você precisaria de mais de uma garganta e de um corpo muito menor. As formigas têm 9 ou 10 pares de aberturas nas laterais de seus corpos minúsculos, chamados de espiráculos, e cada um está conectado a séries ramificadas de tubos. É um sistema semelhante ao dos pulmões humanos. O sangue delas não transporta o oxigênio desses tubos para o resto do corpo. Em vez disso, os tubos espalham esse oxigênio. As terminações desses ramos chegam diretamente às membranas de suas células. Isso só pode funcionar em animais muito pequenos. Quando o corpo é maior que 2 centímetros, esses tubos são muito longos e não conseguem difundir o ar de forma rápida o suficiente. Há algumas razões pelas quais as girafas têm pescoços longos, que por sinal podem atingir até 2 metros de comprimento. À primeira vista parece que a evolução lhes deu esses pescoços para alcançar as folhas mais doces das árvores. É um acesso exclusivo com o qual outros animais só podem sonhar. Assim, as girafas não precisam competir pelo melhor alimento. Mas com o tempo, os pesquisadores perceberam que essa não é a única razão. Eles também acreditam que o pescoço pode ser um bom aliado quando girafas masculinas entram em combate, assim como antílopes masculinos e veados usam seus chifres. Quanto mais grosso o pescoço, maiores as chances de vencer o combate. Alguns insetos brincam de morto quando há um predador por perto. Por exemplo, em uma pesquisa, os cientistas observaram larvas de formiga-leão. Elas são capazes de se fazer de mortas por 61 minutos. Como isso ajuda? Imagine o seguinte, digamos que você esteja em um jardim onde veja um monte de arbustos idênticos com frutas maduras. Você vai para o primeiro arbusto e começa a coletar e comer frutas. Gostoso! É tão simples! E você está fazendo isso relativamente rápido. Mas à medida que coleta as frutas, fica cada vez mais difícil encontrar mais, além de ser meio irritante, porque leva muito mais tempo agora do que no começo. Então você precisa decidir se quer ficar lá e tentar encontrar mais, ou simplesmente mudar para outro arbusto para ter tudo fácil e rápido mais uma vez. Supondo que você seja o predador e sabendo que os predadores são gananciosos, você procurará maneiras de comer o máximo de frutas possível no menor período de tempo possível. Isso significa que você vai adiante e começa a coletar frutas de outro arbusto, e do próximo, e por aí vai. Pesquisadores aplicam a mesma lógica quando se trata de larvas de pássaros e formigas-leão. Parece que os insetos desperdiçam o tempo do predador ao se fazerem de mortos, o que tem um impacto significativo no que acontece depois. Dessa forma, incentivam o predador a procurar comida em outro lugar, porque eles não têm muito tempo a perder. Então se fingir de morto é, na verdade, uma boa maneira de se manter vivo. Dependendo da espécie, as aves jovens passam de 10 a 30 dias em seus ovos. Não tem ar lá dentro, mas a mãe natureza criou um mecanismo perfeito para que elas ainda possam respirar. À medida que um filhote jovem está crescendo dentro do ovo, ele desenvolve a partir do intestino um tipo de estrutura oca e semelhante a um saco. É como uma bolsa minúscula que se funde com uma segunda membrana que circunda o pintinho e a sua gema. Então, uma extremidade é presa ao pintinho, enquanto a outra está perto da superfície interna da casca do ovo. Dessa forma, essa membrana especial age como tecido pulmonar e conecta o mundo exterior ao sistema circulatório do pintinho. A maioria dos animais tem 2 olhos, mas algumas espécies precisam de mais. Por exemplo, alguns répteis, anfíbios e peixes têm um 3º olho no topo da cabeça. Não é algo que melhora muito a visão deles, mas simplesmente os ajuda a navegar pela luz do sol e a regular a temperatura corporal. Muitos invertebrados têm mais de 2 olhos. A maioria das aranhas tem 8. Dessa forma, elas podem identificar suas presas mais facilmente.